Uma garota humilhada na escola canta e sua voz maravilhosa transforma tudo. Sara era apenas uma garota da pequena cidade de São Vicente do Sul. Os dias passavam lentos, como o brilho pálido das estrelas, que pareciam tão distantes e raras quanto os sonhos que aquela região tão simples deixava morrer. Era difícil desafiar o dia a dia quando cada olhar que recebia dos colegas na escola era como um corte profundo. As risadas ecoavam pelo corredor e preenchiam o ar. Mas elas não eram para ela. Laura e suas amigas se divertiam às custas de Sara, sempre a chamando de pobre, esquisita. O medo de ser ridicularizada a acompanhava, um nó na garganta que a impedia de se sentir viva. A festa de fim de ano da escola se aproximava, e entre ensaios nervosos, a pressão crescia. "Você vai ter que cantar, Sara", disse a professora, com um sorriso encorajador, mas Sara só conseguia sentir um peso nauseante no estômago. Nunca tinha se preparado para subir naquele palco. Nunca havia sonhado com isso. As memórias de humilhações passadas dançavam em sua mente, enquanto seu coração acelerava. O dia chegou, e a açaí verde em volta da escola exibia uma beleza irreal à luz do entardecer. Um grupo de alunos se aglomerava, trocando olhares cúmplices. "Lá vai a garota que não sabe cantar", ouviu alguém sussurrar. Mas o que Sara não sabia era que uma transformação a aguardava naquelas horas. Quando chegou sua vez, tudo parecia um borrão. O palco, as luzes, a multidão. Mas ao abrir a boca, algo extraordinário aconteceu. A voz de Sara, poderosa e cheia de emoção, ressoou como jamais havia feito. A música fluiu como um rio, limpando toda a dor e a tristeza acumuladas. As risadas se transformaram em aplausos, e os rostos truculentos se derreteram em sorrisos simples de admiração. Era mágico. Aquela garota insignificante agora deslumbrava a todos. Mas com a fama, novos desafios surgiram. Os olhares admirados rapidamente se tornaram exigentes, e as vozes de apoio pareciam querer moldá-la. "Você deve fazer isso de novo, Sara. Tem que ser a estrela", gritavam os colegas. Mas, odiando a ideia de se perder em meio às expectativas, um velho medo ressurge. E se ela se tornasse tudo o que sempre abominou? Uma boneca de fama, sem autenticidade. Além disso, Laura, sua rival, começou a se destacar também. A tensão cresceu quando Sara percebeu que Laura guardava um segredo que poderia abalar a vida perfeita que havia começado a construir. Algo sobre seu passado que poderia mudar tudo. Era uma conexão que ela não esperava. Algo que podia trazer à tona a verdade mais dolorosa e também libertadora. Com o coração acelerado e a cabeça cheia de perguntas, Sara precisava encarar seus demônios. A festa havia acendido uma chama dentro dela, mas agora a verdadeira luta começava. Como manter quem ela era em meio a um mundo que parecia tentar moldá-la a todo custo? A resposta estava em algum lugar entre o aplauso e o silêncio. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sara olhava para o palco, ainda atordoada pela onda de aplausos que a havia envolvido. O coração dela acelerava, misturando a empolgação com o medo ainda latente. Como ela poderia ser adorada por todos após tantos anos de desprezo? Mas com a nova fama, uma borboleta negra começou a voar em sua mente. E se ela perdesse a essência que a tornava única? Enquanto os alunos a cercavam, comentando sua performance,
Um grito cortou a euforia. Era Laura. A rival da escola estava pálida, com os olhos arregalados e um ar de desespero que chamou a atenção de todos. Sara, não, não pode ser. Ela segurava o celular na mão, as mãos tremendo. Laura, o que aconteceu? Sara perguntou, o coração batendo forte. A multidão começava a se reunir, os olhares curiosos pesados como pedras. Laura, entre lágrimas, mostrou a tela do celular. E hoje, o brilho estonteante dela foi ofuscado por uma tragédia, um vídeo. Olha isso, é você! Ela gritou, a voz tremendo. Sara, confusa, pegou o celular. E lá estava um vídeo dela, não da apresentação, mas em uma situação humilhante. Era uma gravação antiga, que mostrava uma discussão cruel entre ela e as garotas que a zombavam. Eles riam, enquanto ela tentava se defender, e as palavras que saíam de sua boca eram de dor e fraqueza. A multidão se silenciou. O riso se transformou em murmúrios e olhares horrorizados. Quem gravou isso? Pensou Sara, o rosto queimando de vergonha. O que parecia ser uma noite de vitória, agora desmoronava à sua frente. Todos tinham recordações dela como a garota esquisita, a que não sabia cantar, a que era alvo de todas as piadas. Nada da luz inspiradora que havia acabado de brilhar. Você não é a estrela que todos pensam. A voz de Laura ressoou, mas ao mesmo tempo havia uma estranha mistura de solidariedade. Você precisa saber a verdade, ela disse, quase implorando. O sentimento de traição tomou conta de Sara, mas também havia uma curiosidade. Que verdade era aquela que Laura queria contar? Me diz o que está acontecendo, gritou Sara, sentindo seu mundo desabar. O olhar da rival estava cheio de segredos e desespero. Estavam todos ali, observando, prontos para avaliar. O peso do passado a oprimia, e aquele vídeo parecia uma marca, uma cicatriz que não iria desaparecer. O que mais estavam escondendo? Nesse momento, Sara sentiu a necessidade de entender tudo. O medo e a vergonha começaram a se misturar em um impulso forte dentro dela. Como tudo podia mudar tão rápido? Sua voz, a recém-descoberta potência, já não parecia ser suficiente para calar o eco das lembranças dolorosas, que agora eram expostas. Sara se afastou do grupo, mas não tinha como correr. A verdade estava ali, na roda de alunos que sussurravam, olhando com interesse, medo e até compaixão. Mas por trás daquelas expressões, ela podia sentir a expectativa deles, como se estivessem prontos para se deliciar com o próximo episódio desse drama. Era tudo tão cruel e revelador. Chega! Sara gritou, buscando seu próprio poder, mas a voz falhou. Seu coração acelerava e a pressão aumentava. E se o vídeo não fosse o único segredo? O olhar de Laura tinha uma sombra, algo profundamente sofrido que poderia mudar tudo. E se as aparências fossem enganosas? E se Laura, com toda a sua rivalidade, escondesse algo que ligasse as duas de uma maneira que ela nunca imaginou? Sara virou-se para Laura, a verdade dançando entre elas, pronta para explodir. No entanto, o que viria a seguir? O que mais poderia ser revelado e que impacto isso teria na nova vida que apenas iniciava? O futuro estava em jogo, e agora, mais do que nunca, Sara precisaria enfrentar o que estava escondido, dentro e fora dela. Sara virou-se para Laura, a verdade dançando entre elas, pronta para explodir. Ela sentiu uma mistura frenética de curiosidade e medo. Que verdade era essa? O olhar de Laura era intenso, como se quisesse gritar, mas suas palavras não vinham. Todo mundo está te observando, disse ela baixo, mas Sara escutou a ansiedade em sua voz. A multidão estava em silêncio, esperando. A tensão era palpável, como um fio esticado prestes a se romper. Diga logo, Laura.
Sara pressionou, sua voz tremendo. Um calor subia pelo seu rosto. O vídeo a ofendia, e agora toda a escola estava prestes a reviver suas humilhações. Laura parecia hesitar, mas então olhou nos olhos de Sara com determinação. O vídeo, não posso deixar você passar por isso de novo. Ele foi editado. O queixo de Sara caiu. Editado? Como assim? A confusão estava estampada em seu rosto, enquanto a angústia aumentava. Sim, tem mais. A verdade é que você não é a única que sofreu. Eu também. E de repente Laura se soltou, como se uma corrente invisível estivesse quebrando. Lembra daquela noite em que você ficou sozinha no canto da festa e eu fui embora? Eu estava com medo de você, mas ao mesmo tempo queria entender o que você estava passando. Aquelas garotas, elas eram minhas amigas, mas eu nunca quis fazer parte daquela crueldade. Eu também fui humilhada. Sara estava paralisada. Era difícil acreditar em Laura, mas havia algo genuíno em suas palavras. Você não parecia. Você sempre foi uma das populares, murmura. Eu só queria me sentir normal, como todos, mas a verdade é que nunca fui. E agora, eu gravei aquele vídeo porque queria que você visse. Eu nunca soube que ficaria assim. Eu pensei que a gente poderia se unir em vez de continuar se odiando. A voz de Laura começou a falhar, inundada por um misto de alívio e dor. Mas a verdadeira reviravolta estava longe de terminar. No momento em que Sara abria a boca para responder, um grito cortou o ar. Do lado oposto do palco, um aluno, Pedro, começou a se tremer violentamente. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele caiu, e a multidão de estudantes começou a se agitar. O que está acontecendo, Pedro? Alguém gritou. O pânico tomou conta. O coração de Sara disparou. O vídeo, a revelação, a rivalidade com Laura. Tudo. Aquilo parecia insignificante agora. Pedro estava se convulsionando no chão. E o som do socorro chamando estava longe. Laura correu até ele, e Sara ficou parada, imóvel, o choque a paralisando. Chama alguém! Chama uma ambulância! Gritou Laura, com lágrimas nos olhos. A maioria dos alunos começou a sair do círculo, se afastando em estado de choque. Mas Sara estava fixada no meio. O que estava acontecendo? Era como se o mundo tivesse parado ao redor deles. O caos crescia e, de repente, uma nova ideia surgia na cabeça de Sara. Como se tudo o que havia acontecido até agora fosse parte de algo maior. O olhar de Laura, seu desespero e principalmente a verdade que estava prestes a ser revelada, tudo isso poderia mudar mais do que suas vidas. Poderia mudar tudo. Laura, ela chamou, enquanto a pressão de uma nova realidade se instalava entre elas. Precisamos resolver isso, e rápido. Mas a multidão foge em desespero. O que mais poderia acontecer ali? A única certeza que Sara tinha agora era que tudo ia mudar de novo, e ela mal sabia o que estava por vir. Sara virou-se para Laura, a verdade dançando entre elas, pronta para explodir. Ela sentiu uma mistura frenética de curiosidade e medo. Que verdade era essa? O olhar de Laura era intenso, como se quisesse gritar, mas suas palavras não vinham. Todo mundo está te observando, disse ela baixo, mas Sara escutou a ansiedade em sua voz. A multidão estava em silêncio, esperando. A tensão era palpável, como um fio esticado e prestes a se romper. Diga logo, Laura! Sara pressionou, sua voz tremendo. Um calor subia pelo seu rosto. O vídeo a ofendia e agora toda a escola estava prestes a reviver suas humilhações. Laura parecia hesitar, mas então olhou nos olhos de Sara com determinação. O vídeo, não posso deixar você passar por isso de novo. Ele foi editado. O queixo de Sara caiu. Editado? Como assim? A confusão estava estampada em seu rosto, enquanto a angústia aumentava. Sim, tem mais. A verdade é que você não é a única que sofreu.
Eu também. E de repente, Laura se soltou como se uma corrente invisível estivesse quebrando. Lembra daquela noite em que você ficou sozinha no canto da festa e eu fui embora? Eu estava com medo de você, mas ao mesmo tempo queria entender o que você estava passando. Aquelas garotas, elas eram minhas amigas, mas eu nunca quis fazer parte daquela crueldade. Eu também fui humilhada. Sara estava paralisada. Era difícil acreditar em Laura, mas havia algo genuíno em suas palavras. Você não parecia. Você sempre foi uma das populares, murmurou. Eu só queria me sentir normal, como todos, mas a verdade é que nunca fui. E agora, eu gravei aquele vídeo porque queria que você visse. Eu nunca soube que ficaria assim. Eu pensei que a gente poderia se unir em vez de continuar se odiando. A voz de Laura começou a falhar, inundada por um misto de alívio e dor. Mas a verdadeira reviravolta estava longe de terminar. No momento em que Sara abria a boca para responder, um grito cortou o ar. Do lado oposto do palco, um aluno, Pedro, começou a se tremer violentamente. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele caiu e a multidão de estudantes começou a se agitar. O que está acontecendo, Pedro? Alguém gritou. O pânico tomou conta. O coração de Sara disparou. O vídeo, a revelação, a rivalidade com Laura. Tudo aquilo parecia insignificante agora. Pedro estava se convulsionando no chão e o som do socorro chamando estava longe. Laura correu até ele e Sara ficou parada, imóvel, o choque a paralisando. Chama alguém! Chama uma ambulância! Gritou Laura, com lágrimas nos olhos. A maioria dos alunos começou a sair do círculo, se afastando em estado de choque. Mas Sara estava fixada no meio. O que estava acontecendo? Era como se o mundo tivesse parado ao redor deles. O caos crescia e, de repente, uma nova ideia surgia na cabeça de Sara. Como se tudo o que havia acontecido até agora fosse parte de algo maior. Mas então, algo estranho aconteceu. Uma expressão de horror se espalhou pelo rosto de Laura ao olhar para Pedro. Ele não deveria estar aqui, ela murmurou, quase para si mesma. Os olhares furtivos da multidão começaram a pesar. O que você quer dizer com isso? Sara perguntou, confusa e inquieta. Laura, percebendo que todos estavam ouvindo, hesitou. É que eu ouvi uma conversa antes. Ele estava envolvido em coisas muito sérias. Não sei se você entende, mas ele pode estar em perigo. Pedro começou a convulsionar mais intensamente, e Sara sentiu como se um gelo se formasse em seu estômago. Laura estava se contradizendo, um misto de medo e preocupação refletindo em seu olhar. O ambiente ficou tenso e os murmúrios começaram a crescer. Você está dizendo que isso não é só uma convulsão? Sara questionou, seu coração martelando no peito. Laura balançou a cabeça. Não sei, mas algo não está certo. Ele estava muito agitado antes disso. E eu ouvi sobre ele ser ameaçado. Teve algo no intervalo, algo que não conseguimos ver. O desespero no olhar de Laura fez Sara reconsiderar. Tudo o que conheceram até aquele momento parecia ser uma fachada. E se Pedro fosse mais do que um simples aluno? O medo de que a situação fosse perigosamente maior a enchia de angústia. Precisamos ajudar, disse Sara, sentindo que cada segundo contava. Mas o que poderiam fazer? O olhar da multidão estava enfocado nela e em Laura, como se esperassem que elas tivessem a resposta. Com um nó na garganta, Sara olhou nos olhos de Laura. Ali estava a verdade. Elas estavam ligadas por muito mais do que rivalidade. E nesse momento, todas as barreiras estavam prestes a serem quebradas. Mas que segredos mais poderiam vir à tona? O que mais haviam escondido nesse jogo de aparências? Com isso, o chão sob seus pés parecia tremer. O que mais poderia acontecer naquela noite cheia de revelações? A próxima cena estava prestes a se desenrolar, e Sara não poderia prever a tempestade que estava por vir.
Sara ficou paralisada, as palavras de Laura ecoando em sua mente. Editado? O caos ao redor perdeu um pouco da sua intensidade, enquanto ela tentava processar essa nova informação. Laura tinha gravado o vídeo? E o que isso significava realmente? A multidão ao redor olhava, esperando a próxima cena, testemunhando o que deveria ser um clímax dramático. Mas a situação mudou drasticamente em um instante. De repente, Pedro entrou em uma convulsão mais forte. Uma onda de pânico tomou conta do ambiente. "Chama a ambulância!" gritou Laura, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sara, ainda atordoada, percebeu que todos estavam focados no garoto no chão e que aquela reviravolta estava tirando a atenção das revelações que acabavam de ser feitas. "Ele não pode morrer aqui", pensou. Mas então, um murmurinho na multidão começou a crescer, e olhos se direcionaram para a entrada da escola. Alguém gritava, e o coração de Sara disparou. "Vocês têm que ver isso." Uma garota da sala, a Ana, apareceu ofegante segurando um tablet. O rosto dela estava pálido e os dedos tremiam. "É sobre o Pedro", ela gritou. "O vídeo tem mais." A estudante se aproximou de Laura e Sara, e a energia no ar se tornou pesada, uma mistura de expectativa e medo. A multidão se separou rapidamente para formar um círculo em torno dela. "Ele foi ameaçado. Olha!" Ana girou o tablet, revelando um vídeo online onde um grupo de alunos, incluindo algumas das garotas que sempre atormentaram Sara, apareciam rindo simultaneamente enquanto mostravam mensagens insidiosas. "Vocês não entendem. O Pedro estava em um grupo e eles o forçaram a fazer isso." A voz dela tremia e a eletricidade do momento explodiu. Sara sentiu um nó no estômago. A revelação foi um golpe. Pedro, um dos populares, prisioneiro de sua própria imagem. O peso das palavras de Laura pesava em sua mente enquanto ela absorvia tudo. "O que mais está escondido?" se perguntou. O olhar de Laura tinha uma mistura de medo e de culpa. A multidão começou a sussurrar, e as expressões se tornaram perplexas. "Como ele se meteu em algo assim?" ouvia-se. Sara se virou para Laura. O respeito que começou a sentir por ela, agora misturado com confusão. "É verdade, então? Você também sabe sobre isso?" Laura assentiu, a angústia evidente em seus olhos. "Eu não queria. Eu soube ontem, mas não sabia como te falar." A culpa estava estampada em seu rosto. A conexão entre elas parecia complicada e dolorosa, quase como se agora fossem unidas por um medo comum. O desespero se intensificava, e de repente, Pedro começou a se acalmar, mas ainda estava pálido como um fantasma. Sara não sabia se sentia compaixão ou raiva por tudo o que havia acontecido. Ela olhou para ele e se lembrou de como havia sido ignorada, mas também conseguiu ver a fragilidade dele. Então, na linha tênue entre o confronto e a solidariedade, um grito atordoante quebrou o grupo. "Cuidado!" alguém retrucou. E em um movimento rápido, um enorme ônibus escolar apareceu voando, descontrolado, prestes a colidir com a escola. Naquele instante, o tempo pareceu parar. O medo tomou conta de todos. "O que está acontecendo?" pensou Sara. Mas a inteligência na crise fluiu em seu coração. Este era um momento que poderia arruinar não só o final da festa, mas vidas. Sara sentiu uma mistura de adrenalina e urgência. "Rápido! Todos para longe! Vamos!" ela gritou, puxando Laura e Ana. Mas o resto da multidão parecia paralisado, presa à cena aterradora. "Pedro!" Laura gritou quase em um lamento. No entanto, as palavras de Sara conseguiram atravessar o pânico. "Ele não pode ficar aqui." E enquanto as cenas se desenrolavam frente a seus olhos, a reviravolta se instalava. Pela primeira vez, elas não eram rivais, mas aliadas em um momento de perigo e revelações.
O que mais surgiria disso? E enquanto o ônibus se aproximava com um rugido ensurdecedor, Sarah percebeu que a vida estava prestes a mudar novamente. E tudo aquilo que pensou que era verdadeiro poderia não ser nada comparado ao que realmente estava por vir. Sarah ficou paralisada, as palavras de Laura ecoando em sua mente. Editado, o caos ao redor perdeu um pouco da sua intensidade, enquanto ela tentava processar essa nova informação. Laura tinha gravado o vídeo, e o que isso significava realmente? A multidão redor olhava, esperando a próxima cena, testemunhando o que deveria ser um clímax dramático. Mas a situação mudou drasticamente em um instante. De repente, Pedro entrou em uma convulsão mais forte. Uma onda de pânico tomou conta do ambiente. "Chama a ambulância!" gritou Laura, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sarah, ainda atordoada, percebeu que todos estavam focados no garoto no chão e que aquela reviravolta estava tirando a atenção das revelações que acabavam de ser feitas. "Ele não pode morrer aqui", pensou. Mas então, um murmurinho na multidão começou a crescer, e olhos se direcionaram para a entrada da escola. Alguém gritava, e o coração de Sarah disparou. "Vocês têm que ver isso!" Uma garota da sala, Ana, apareceu, ofegante, segurando um tablet. O rosto dela estava pálido e os dedos tremiam. "É sobre o Pedro!" ela gritou. "O vídeo tem mais!" A estudante se aproximou de Laura e Sarah, e a energia no ar se tornou pesada, uma mistura de expectativa e medo. A multidão se separou rapidamente para formar um círculo em torno dela. "Ele foi ameaçado! Olha!" Ana girou o tablet, revelando um vídeo online onde um grupo de alunos, incluindo algumas das garotas que sempre atormentaram Sarah, apareciam rindo enquanto mostravam mensagens insidiosas. "Vocês não entendem. O Pedro estava em um grupo, e eles o forçaram a fazer isso." A voz dela tremia, e a eletricidade do momento explodiu. Sarah sentiu um nó no estômago. A revelação foi um golpe. Pedro, um dos populares, prisioneiro de sua própria imagem. O peso das palavras de Laura pesava em sua mente, enquanto ela absorvia tudo. "O que mais está escondido?" se perguntou. O olhar de Laura tinha uma mistura de medo e de culpa. O desespero se intensificava, e de repente, Pedro começou a se acalmar, mas ainda estava pálido como um fantasma. Sarah não sabia se sentia compaixão ou raiva por tudo que havia acontecido. Ela olhou para ele e se lembrou de como havia sido ignorada, mas também conseguiu ver a fragilidade dele. Então, na linha tênue, entre o confronto e a solidariedade, um grito atordoante quebrou o grupo. "Cuidado!" alguém gritou. Em um movimento rápido, um enorme ônibus escolar apareceu voando, descontrolado, prestes a colidir com a escola. Naquele instante, o tempo pareceu parar. O medo tomou conta de todos. "O que está acontecendo?" pensou Sarah, mas a inteligência na crise fluiu em seu coração. Este era um momento que poderia arruinar não só o final da festa, mas vidas. Sarah sentiu uma mistura de adrenalina e urgência. "Rápido, todos para longe! Vamos!" ela gritou, puxando Laura e Ana. Mas o resto da multidão parecia paralisado, presa à cena aterradora. "Pedro!" Laura gritou, quase em um lamento. No entanto, as palavras de Sarah conseguiram atravessar o pânico. "Ele não pode ficar aqui." E enquanto as cenas se desenrolavam, frente a seus olhos, a reviravolta se instalava. Pela primeira vez, elas não eram rivais, mas aliadas, em um momento de perigo e revelações. O que mais surgiria disso? E enquanto o ônibus se aproximava com um rugido ensurdecedor, Sarah percebeu que a vida estava prestes a mudar novamente. Mas a verdadeira bomba estava logo ali, prestes a estourar. Por um instante,
tudo ficou em silêncio. Então, num pane total, a porta do ônibus se abriu e, em vez de um motorista, um homem conhecido na comunidade, Miguel, surgiu. O olhar dele estava inflamado de raiva e desespero. Mas o que chocou a todos foi uma arma que brilhava em sua mão. "Ninguém se mexe. Eu estou aqui por ele." As palavras cortaram o ar como uma faca. O que todos sabiam sobre Pedro, a popularidade, os jogos, tudo era uma fachada. Ele estava ligado a Miguel de uma forma terrível. Corações pararam. O que está acontecendo? O que Pedro tinha a ver com aquele homem? Todas as verdades cuidadosamente construídas começaram a desmoronar. Sara olhou para Laura, e o entendimento de que nada era como parecia tomou conta delas. Os olhares da multidão, agora cheios de pavor, refletiam uma nova realidade. Uma realidade onde Pedro não era apenas uma vítima, mas um jogador em um jogo muito maior e perigoso. A adrenalina saltava nas veias de Sara. As revelações não paravam. "O que mais está acontecendo aqui?" ela murmurou entre os dentes, enquanto o mundo ao seu redor parecia se desintegrar em suspense. Sabia que a partir daquele momento nada nunca mais seria igual. Sara ficou paralisada, as palavras de Laura ecoando em sua mente. Editado. O caos ao redor perdeu um pouco da sua intensidade enquanto ela tentava processar essa nova informação. Laura tinha gravado o vídeo? E o que isso significava realmente? A multidão ao redor olhava, esperando a próxima cena, testemunhando o que deveria ser um clímax dramático. Mas a situação mudou drasticamente em um instante. De repente, Pedro entrou em uma convulsão mais forte. Uma onda de pânico tomou conta do ambiente. "Chama a ambulância!" gritou Laura, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sara, ainda atordoada, percebeu que todos estavam focados no garoto no chão, e aquela reviravolta estava tirando a atenção das revelações que acabavam de ser feitas. "Ele não pode morrer aqui", pensou. Mas então, um murmurinho na multidão começou a crescer, e olhos se direcionaram para a entrada da escola. Alguém gritava, e o coração de Sara disparou. "Vocês têm que ver isso!" Uma garota da sala, Ana, apareceu ofegante, segurando um tablet. O rosto dela estava pálido e os dedos tremiam. "É sobre o Pedro", ela gritou. "O vídeo tem mais!" A estudante se aproximou de Laura e Sara, e a energia no ar se tornou pesada, uma mistura de expectativa e medo. A multidão se separou rapidamente para formar um círculo em torno dela. "Ele foi ameaçado." "Olha!" Ana girou o tablet, revelando um vídeo online onde um grupo de alunos, incluindo algumas das garotas que sempre atormentaram Sara, apareciam rindo, enquanto mostravam mensagens insidiosas. "Vocês não entendem. O Pedro estava em um grupo, e eles o forçaram a fazer isso." A voz dela tremia e a eletricidade do momento explodiu. Sara sentiu um nó no estômago. A revelação foi um golpe. Pedro, um dos populares, prisioneiro de sua própria imagem? O peso das palavras de Laura pesava em sua mente enquanto ela absorvia tudo. "O que mais está escondido?" se perguntou. O olhar de Laura tinha uma mistura de medo e de culpa. O desespero se intensificava, e de repente, Pedro começou a se acalmar, mas ainda estava pálido como um fantasma. Sara não sabia se sentia compaixão ou raiva por tudo o que havia acontecido. Ela olhou para ele e se lembrou de como havia sido ignorada, mas também conseguiu ver a fragilidade dele. Então, na linha tênue entre o confronto e a solidariedade, um grito atordoante cortou o ar. "Cuidado!" alguém gritou. E em um movimento rápido, um enorme ônibus escolar apareceu voando, descontrolado, prestes a colidir com a escola. Naquele instante, o tempo pareceu parar. O medo tomou conta de todos. "O que está acontecendo?" pensou Sara.
mas a inteligência na crise fluiu em seu coração. Este era um momento que poderia arruinar não só o final da festa, mas vidas. Sarah sentiu uma mistura de adrenalina e urgência. "Rápido, todos para longe! Vamos!" ela gritou, puxando Laura e Ana. Mas o resto da multidão parecia paralisado, presa à cena aterradora. "Pedro!" Laura gripou quase em um lamento. No entanto, as palavras de Sarah conseguiram atravessar o pânico. "Ele não pode ficar aqui." E enquanto as cenas se desenrolavam frente a seus olhos, a reviravolta se instalava. Pela primeira vez, elas não eram rivais, mas aliadas em um momento de perigo e revelações. O que mais surgiria disso? E enquanto o ônibus se aproximava com um rugido ensurdecedor, Sarah percebeu que a vida estava prestes a mudar novamente. Mas a verdadeira bomba estava logo ali, prestes a estourar. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Então, num pane total, a porta do ônibus se abriu. E, em vez de um motorista, um homem conhecido na comunidade, Miguel, surgiu. O olhar dele estava inflamado de raiva e desespero. Mas o que chocou a todos foi uma arma que brilhava em sua mão. "Ninguém se mexe. Eu estou aqui por ele." As palavras cortaram o ar como uma faca. O que todos sabiam sobre Pedro, a popularidade, os jogos, tudo era uma fachada. Ele estava ligado a Miguel de uma forma terrível. Corações pararam. O que estava acontecendo? O que Pedro tinha a ver com aquele homem? Todas as verdades cuidadosamente construídas começaram a desmoronar. Sarah olhou para Laura, e o entendimento de que nada era como parecia tomou conta delas. Os olhares da multidão, agora cheios de pavor, refletiam uma nova realidade. Uma realidade onde Pedro não era apenas uma vítima, mas um jogador em um jogo muito maior e perigoso. A adrenalina saltava nas veias de Sarah. As revelações não paravam. "O que mais está escondido aqui?" ela murmurou entre os dentes, enquanto o mundo ao seu redor parecia se desintegrar em suspense. Sabia que, a partir daquele momento, nada nunca mais seria igual. O que Miguel queria? E como isso afetaria todos eles, especialmente Pedro? A verdade estava apenas começando a ser revelada. E a cada respiração, o ar carregava um mistério mais profundo. Sarah ficou paralisada, as palavras de Laura ecoando em sua mente. Editado? O caos ao redor perdeu um pouco da sua intensidade enquanto ela tentava processar essa nova informação. Laura tinha gravado o vídeo? E o que isso significava realmente? A multidão ao redor olhava, esperando a próxima cena, testemunhando o que deveria ser um clímax dramático. Mas a situação mudou drasticamente em um instante. De repente, Pedro entrou em uma convulsão. Mais forte, uma onda de pânico tomou conta do ambiente. "Chama a ambulância!" gritou Laura, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sarah, ainda atordoada, percebeu que todos estavam focados no garoto no chão, e aquela reviravolta estava tirando a atenção das revelações que acabavam de ser feitas. "Ele não pode morrer aqui", pensou. Mas então, um murmurinho na multidão começou a crescer, e olhos se direcionaram para a entrada da escola. Alguém gritava, e o coração de Sarah disparou. "Vocês têm que ver isso!" Uma garota da sala, Ana, apareceu ofegante, segurando um tablet. O rosto dela estava pálido e os dedos tremiam. "É sobre o Pedro!" ela gritou. "O vídeo tem mais!" A estudante se aproximou de Laura e Sarah e a energia no ar se tornou pesada, uma mistura de expectativa e medo. A multidão se separou rapidamente para formar um círculo em torno dela. "Ele foi ameaçado! Olha!" Ana girou o tablet, revelando um vídeo online, onde um grupo de alunos, incluindo algumas das garotas que sempre atormentaram Sarah, apareciam rindo enquanto mostravam mensagens insidiosas. "Vocês não entendem!
O Pedro estava em um grupo e eles o forçaram a fazer isso. A voz dela tremia e a eletricidade de momento explodiu. Sara sentiu um nó no estômago. A revelação foi um golpe. Pedro, um dos populares, prisioneiro de sua própria imagem. O peso das palavras de Laura exava em sua mente enquanto ela absorvia tudo. O que mais está escondido? Se perguntou. O olhar de Laura tinha uma mistura de medo e de culpa. O desespero se intensificava e, de repente, Pedro começou a se acalmar, mas ainda estava pálido como um fantasma. Sara não sabia se sentia compaixão ou raiva por tudo que havia acontecido. Ela olhou para ele e se lembrou de como havia sido ignorada, mas também conseguiu ver a fragilidade dele. Então, na linha tênue entre o confronto e a solidariedade, um grito atordoante cortou o ar. "Cuidado!" alguém gritou. E em um movimento rápido, um enorme ônibus escolar apareceu voando, descontrolado, prestes a colidir com a escola. Naquele instante, o tempo pareceu parar. O medo tomou conta de todos. "O que está acontecendo?" pensou Sara, mas a inteligência na crise fluiu em seu coração. Este era um momento que poderia arruinar não só o final da festa, mas vidas. Sara sentiu uma mistura de adrenalina e urgência. "Rápido! Todos para longe! Vamos!" ela gritou, puxando Laura e Ana. Mas o resto da multidão parecia paralisado, presa à cena aterradora. "Pedro!" Laura gritou quase em um lamento. No entanto, as palavras de Sara conseguiram atravessar o pânico. "Ele não pode ficar aqui." E enquanto as cenas se desenrolavam frente a seus olhos, a reviravolta se instalava. Pela primeira vez, elas não eram rivais, mas aliadas em um momento de perigo e revelações. O que mais surgiria disso? E enquanto o ônibus se aproximava com um rugido ensurdecedor, Sara percebeu que a vida estava prestes a mudar novamente. Mas a verdadeira bomba estava logo ali, prestes a estourar. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Então, num pane total, a porta do ônibus se abriu e, em vez de um motorista, um homem conhecido na comunidade, Miguel, surgiu. O olhar dele estava inflamado de raiva e desespero, mas o que chocou a todos foi uma arma que brilhava em sua mão. "Ninguém se mexe. Eu estou aqui por ele." As palavras cortaram o ar como uma faca. O que todos sabiam sobre Pedro, a popularidade, os jogos, tudo era uma fachada. Ele estava ligado a Miguel de uma forma terrível. Corações pararam. O que estava acontecendo? O que Pedro tinha a ver com aquele homem? Todas as verdades cuidadosamente construídas começaram a desmoronar. Um jovem do fundo da multidão gritou: "O que você quer?" E o som da voz ecoou de forma penetrante, cheio de incredulidade. A tensão aumentou e a adrenalina era palpável. Então, em um movimento brusco, Miguel apontou a arma para o céu e disparou. O som do tiro fez todos saltarem. Um grito coletivo de horror ecoou. Mas não era isso que estava por vir. "Estou aqui para proteger o Pedro. Ele não merece o que estão fazendo com ele", clamou Miguel. O rosto de Sara se contorceu em confusão. O que era isso? Uma proteção ou uma ameaça? Como Miguel se encaixava nessa história? Pedro, ainda no chão, parecia completamente perdido, entre a vida e a morte, e agora envolto em uma teia de mentiras e medos. O que mais estava escondido? Miguel começou a gritar incessantemente, revelando segredos que ninguém esperava. "Eu sei de tudo. O grupo, eles não vão parar. Eles têm planos maiores. Você tem que denunciá-los, Pedro. Eles vão te fazer pagar." Uma onda de choque percorreu o grupo. Como assim planos maiores? Por que a vida de Pedro estava tão entrelaçada com crimes e ameaças? O sentimento de compaixão por Pedro agora se misturava com medo. A verdade que parecia distante estava se aproximando, e todos estavam prestes a ser arrastados para um conflito muito além de suas disputas de escola. No meio do clamor,
Sara sentiu que a vida dela nunca mais seria a mesma. E enquanto o tumulto se desenrolava, com Laura ao seu lado, uma nova pergunta surgia em sua mente. Quem eram realmente os amigos e inimigos? E o que mais poderia estar oculto nas sombras daquele colégio, onde cada risada poderia esconder um rancor profundo? A verdade estava despedaçada, e cada fragmento revelava algo mais obscuro, deixando todos em suspense. O que mais estavam escondendo? Sara ficou paralisada, as palavras de Laura ecoando em sua mente. Editado, o caos ao redor perdeu um pouco da sua intensidade, enquanto ela tentava processar essa nova informação. Laura tinha gravado o vídeo? E o que isso significava realmente? A multidão ao redor olhava, esperando a próxima cena, testemunhando o que deveria ser um clímax dramático. Mas a situação mudou drasticamente em um instante. De repente, Pedro entrou em uma convulsão mais forte. Uma onda de pânico tomou conta do ambiente. "Chama a ambulância!" gritou Laura, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sara, ainda atordoada, percebeu que todos estavam focados no garoto no chão, e aquela reviravolta estava tirando a atenção das revelações que acabavam de ser feitas. "Ele não pode morrer aqui", pensou, mas então um murmurinho na multidão começou a crescer, e olhos se direcionaram para a entrada da escola. Alguém gritava, e o coração de Sara disparou. "Vocês têm que ver isso!" Uma garota da sala, Ana, apareceu ofegante, segurando um tablet. O rosto dela estava pálido e os dedos tremiam. "É sobre o Pedro!" ela gritou. "O vídeo tem mais!" A estudante se aproximou de Laura e Sara, e a energia no ar se tornou pesada. Uma mistura de expectativa e medo. A multidão se separou rapidamente para formar um círculo em torno dela. "Ele foi ameaçado, olha!" Ana girou o tablet, revelando um vídeo online onde um grupo de alunos, incluindo algumas das garotas que sempre atormentaram Sara, apareciam rindo enquanto mostravam mensagens insidiosas. "Vocês não entendem. O Pedro estava em um grupo, e eles o forçaram a fazer isso." A voz dela tremia, e a eletricidade do momento explodiu. Sara sentiu um nó no estômago. A revelação foi um golpe. Pedro, um dos populares, prisioneiro de sua própria imagem. O peso das palavras de Laura pesava em sua mente enquanto ela absorvia tudo. "O que mais está escondido?" se perguntou. O olhar de Laura tinha uma mistura de medo e de culpa. O desespero se intensificava e, de repente, Pedro começou a se acalmar, mas ainda estava pálido como um fantasma. Sara não sabia se sentia compaixão ou raiva por tudo o que havia acontecido. Ela olhou para ele e se lembrou de como havia sido ignorada, mas também conseguiu ver a fragilidade dele. Então, na linha tênue entre o confronto e a solidariedade, um grito atordoante cortou o ar. "Cuidado!" alguém gritou. E em um movimento rápido, um enorme ônibus escolar apareceu voando, descontrolado, prestes a colidir com a escola. Naquele instante, o tempo pareceu parar. O medo tomou conta de todos. "O que está acontecendo?" pensou Sara. Mas a inteligência na crise fluiu em seu coração. Este era um momento que poderia arruinar não só o final da festa, mas vidas. Sara sentiu uma mistura de adrenalina e urgência. "Rápido, todos para longe! Vamos!" Ela gritou, puxando Laura e Ana, mas o resto da multidão parecia paralisado, presa à cena aterradora. "Pedro!" Laura gritou quase em um lamento. No entanto, as palavras de Sara conseguiram atravessar o pânico. "Ele não pode ficar aqui." E enquanto as cenas se desenrolavam frente a seus olhos, a reviravolta se instalava, pela primeira vez. Elas não eram rivais, mas aliadas em um momento de perigo e revelações. O que mais surgiria disso? E enquanto o ônibus se aproximava com um rugido ensurdecedor, Sara percebeu que a vida estava prestes a mudar novamente.
Mas a verdadeira bomba estava logo ali, prestes a estourar. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Então, num pane total, a porta do ônibus se abriu, e em vez de um motorista, um homem conhecido na comunidade, Miguel, surgiu. O olhar dele estava inflamado de raiva e desespero, mas o que chocou a todos foi uma arma que brilhava em sua mão. Ninguém se mexe, eu estou aqui por ele. As palavras cortaram o ar como uma faca. O que todos sabiam sobre Pedro, a popularidade, os jogos, tudo era uma fachada. Ele estava ligado a Miguel de uma forma terrível. Corações pararam. O que estava acontecendo? O que Pedro tinha a ver com aquele homem? Todas as verdades cuidadosamente construídas começaram a desmoronar. Um jovem do fundo da multidão gritou: "O que você quer?" E o som da voz ecoou de forma penetrante, cheio de incredulidade. A tensão aumentou e a adrenalina era palpável. Então, em um movimento brusco, Miguel apontou a arma para o céu e disparou. O som do tiro fez todos saltarem. Um grito coletivo de horror ecoou. Mas não era isso que estava por vir. "Estou aqui para proteger o Pedro. Ele não merece o que estão fazendo com ele", clamou Miguel. O rosto de Sara se contorceu em confusão. O que era isso? Uma proteção ou uma ameaça? Como Miguel se encaixava nessa história? Pedro, ainda no chão, parecia completamente perdido, entre a vida e a morte, e agora envolto em uma teia de mentiras e medos. O quê? Mas estava escondido. Miguel começou a gritar incessantemente, revelando segredos que ninguém esperava. "Eu sei de tudo. O grupo, eles não vão parar. Eles têm planos maiores. Você tem que denunciá-los, Pedro. Eles vão te fazer pagar." Uma onda de choque percorreu o grupo. Como assim? Planos maiores? Por que a vida de Pedro estava tão entrelaçada com crimes e ameaças? O sentimento de compaixão por Pedro agora se misturava com medo. A verdade que parecia distante estava se aproximando, e todos estavam prestes a ser arrastados para um conflito muito além de suas disputas de escola. No meio do clamor, Sara sentiu que a vida dela nunca mais seria a mesma. E enquanto o tumulto se desenrolava, com Laura ao seu lado, uma nova pergunta surgia em sua mente. Quem eram realmente os amigos e inimigos? E o que mais poderia estar oculto nas sombras daquele colégio, onde cada risada poderia esconder um rancor profundo? A verdade estava despedaçada, e cada fragmento revelava algo mais obscuro, deixando todos em suspense. O que mais estavam escondendo? O sol mergulhava lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Era o fim de uma jornada, mas o coração de Lucas pulsava descompassado. Ele sentia que tudo culminava naquele momento. O confronto no vilarejo havia deixado marcas profundas em todos. Olhando para a multidão, viu rostos conhecidos, mas também estranhos. O peso do silêncio era esmagador, e as dúvidas espreitavam. Ana estava a seu lado, com o olhar perdido. Ela havia passado por tanto, e a dor em seu olhar contava histórias que palavras não conseguiam traduzir. O abraço dela era quente, mas também trazia a frieza do que aconteceu. Lucas segurou suas mãos. "Não vamos deixar que isso nos quebre, Ana", disse ele, com a voz embargada. Mas ele mesmo não acreditava completamente nas suas palavras. Enquanto o sol se escondia, o líder do outro grupo começou seu discurso. Suas palavras eram afiadas, repletas de promessas vazias. "Vocês nunca viverão em paz", ele gritou, a raiva inflamando seu semblante. Um murmúrio correu pela multidão. O medo era palpável, como uma sombra crescente. O que aconteceria a seguir? Lucas sentiu um aperto no peito. Ele não podia permitir que o ódio dominasse. Com coragem tomou a dianteira. "Chega!
Nós queremos paz, não guerra, bradou, sua voz ressoando no ar. O sentimento era contagiante. Aos poucos, outras vozes se ergueram, ecoando sua mensagem. Mas e se tudo isso não fosse suficiente? E se o passado fosse mais forte que a esperança? O líder rival sorriu de forma sinistra. Vocês são ingênuos, disse com uma risada provocativa. Ele ergueu a mão, sinalizando para seus seguidores. A tensão era elétrica. Então, abruptamente, um grito ecoou na multidão. Uma criança havia caído, e por um instante, tudo parou. O que realmente importava? Lucas e Ana trocaram um olhar, e o que viram foi a mesma pergunta. Eles correram até a criança, e a multidão os seguiu, umida de incertezas. Enquanto trabalhavam juntos em um momento de crise, a pressão começou a derreter um pouco. Eles podiam ser diferentes, unidos pelo medo, mas também pela bondade. Um frágil fio de esperança pairou no ar. O silêncio foi substituído por palavras de apoio e mãos se entrelaçando. Após a confusão, quando a poeira assentou, Lucas olhou para Ana. É assim que começamos, não é? Juntos. Ela assentiu, os olhos brilhando, mas a preocupação ainda persistia. O que o futuro reservava? A paz seria duradoura ou apenas uma pausa silenciosa antes da tempestade? Lucas não sabia, mas o que ele sabia era que esse era o momento de agir. Vamos lutar por isso, fazendo a coisa certa juntos, ele disse, e a esperança voltou a brilhar. O cenário mudava, mas o conflito dentro deles ainda persistia. E assim, no crepúsculo do dia, ficou a sensação de que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Algo estava prestes a acontecer. Mas antes de tudo isso, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.